Eu sou o Rafael e hoje nós vamos continuar vendo a série O Ato. O link da primeira parte tá aí na descrição. A história continua diretamente em 2013. A Gibson estava espionando pela janela o Matt. Ele estava cortando a grama e tá mais do que na cara que ela estava desejando o cara. Por mais que a mãe dela trate ela como bebê, na realidade ela já tem 18 ou 19 anos. Então de repente, a Didi interrompe ela pedindo a filha para tomar um banho. A Gypsy concorda com isso, mas ela não estava querendo muito. Então quando a Didi termina de secar ela, a Didi descobriu que a Gypsy estava menstruada. A Didi fica chateada depois de ver o sangue no banheiro. E a Gypsy fica um pouco feliz em ver a sua mãe limpando o sangue por conta de todas as coisas que ela já fez pra coitada. Ela sorri descaradamente antes da sua mãe começar a limpar o tapete. Agora nós vamos pro hospital. A Didi foi examinada pela médica que constatou que ela tem diabetes tipo 2. Então ela precisa tomar insulina. A Gypsy pergunta à médica se o estado da sua mãe era grave. A médica diz que sim, e aquilo poderia ser fatal se ela não cuidasse. Ao ouvir isso, a Gypsy estava com medo da piora da sua mãe, até porque ela é a mãe dela. Depois disso, nós chegamos ao aniversário da Gypsy, mas ela não estava convencida das mentiras da sua mãe de que ela nasceu em 95 e não 91, como estava na identidade. A Didi fala que foi apenas um erro de digitação e nada mais. Então ela dá para Gypsy um par de porquinhos da Índia como animal de estimação. Esse era o seu presente de aniversário. Nessa hora, o Lindsay visita a Gypsy e menciona que conheceu seu namorado online através de um site de namoro cristão. Isso intriga a Gypsy e ela pede a Lindsay para mostrar o site para ela. Nessa hora, a Didi recebe uma ligação do pai da Gypsy, que queria desejar um feliz aniversário para sua filha. Mas como sempre, a Didi mente sobre a Gypsy estar terrivelmente doente e que ela não tem muitos dias pela frente. Mas a conversa deles foi interrompida por uma ligação da enfermeira da Gypsy. A enfermeira falou como a Gypsy tinha 18 anos, agora eles precisavam do consentimento dela para qualquer coisa que fosse invasiva. Isso deixa a Didi bem nervosa e ela vai encontrar a Gypsy depois de desligar a ligação. Quando ela vê as duas na varanda, a Didi repreende ela por levar os porquinhos lá pra fora. Mais tarde, ela tenta de uma maneira frustrada assustar a Gypsy sobre o que tem do lado de fora e que não era pra ela ficar saindo, como por exemplo, perseguidores assustadores que roubam meninas. A Didi quer obter a tutela total sobre a filha depois de grande, para que ela não precisasse dar consentimento sobre as coisas. Mas, quando ela e a Gypsy vão até o advogado, ela continua controlando a Gypsy, certificando-se de que ela falasse as coisas certas para conseguir concluir tudo. Felizmente, a advogada determina que a Gypsy era competente para se virar por conta própria e rejeita o pedido da Didi. Depois disso, a Didi levou a Gypsy em um shopping e reclama com ela sobre como ela não conseguiu a tutela da sua filha. Mas a diabetes dela começa a atacar aos poucos. Os seus tornozelos estavam inchando cada vez mais e ela fica tonta. A Gypsy pede para ela se sentar enquanto ela vai buscar o remédio na farmácia. Mas na verdade, ela foi em uma loja onde vendia notebooks e compra um para ela na esperança de conseguir entrar naquele site online. A Gypsy, na hora, leva o notebook para o carro e esconde antes que a sua mãe consiga ver. Ao voltar para o shopping, ela encontra sua mãe em um péssimo estado e elas voltam para casa. A Gypsy dá a insulina para ela e a Didi pergunta a Gypsy se ela a amava. A Gypsy concorda, mas com uma expressão de que a coisa não estava boa porque ela quer se libertar da sua mãe controladora. Mais tarde, a Gypsy entrou no site de namoro que a Lindsay tinha mostrado e ela tira uma foto com uma peruca preta e coloca sua foto de perfil. Então, nós vamos pro outro dia. A Didi pede para assistir Crepúsculo com a Gypsy, mas a mente dela estava longe dali. Na verdade, ela queria ver o Matt, mas a sua mãe consegue convencer ela a assistir o filme. A Didi cobre os olhos da filha quando uma cena mais picante acontece, mas a Gypsy, mesmo assim, consegue dar uma espiada naquilo. Nessa noite, a Gypsy mais uma vez navega pelo site de namoro e encontra muitas mensagens no seu perfil. Ali tinha até mesmo o Matt, que ela tanto gostava. Ele mandou uma foto pra ela lá de baixo e isso assustou ela na hora. Mas nesse momento, um cara que se chama Nick apareceu. Ele queria conversar com a Gypsy e ela aceitou. Os dois começaram a trocar mensagens e o Nick elogia ela por ela parecer uma princesa. A conversa deles saiu do texto e foi para chamada ao vivo.
a Gypsy menciona que ela usa cadeira de rodas de vez em quando, e ela explica que tem muitos desafios na sua vida, mas o Nick diz que aceita isso, não tem problema. Ele também compartilha sobre ter várias personalidades, e esse era um dos seus lados sombrios. Enquanto isso, a Didi liga para o seu advogado para perguntar sobre uma procuração, já que ela quer controlar a vida da sua filha por completo, de todas as formas possíveis. A advogada informa que ela precisava que a Gypsy assinasse alguns papéis. Então assim, a Didi começa mais uma vez a tentar controlar a menina. Em uma noite, ela fingiu estar com pouco açúcar no sangue e pede para Gypsy cuidar dela. Enquanto a Gypsy verifica o seu nível de açúcar, a Didi diz que a Gypsy precisa saber que mentir e trapacear é errado e fala sobre como ela parou na prisão há alguns anos atrás por tais atos. Ela assusta a filha explicando as consequências de mentir para as pessoas, mas a Didi diz que há uma maneira deles ficarem seguros e não irem para a cadeia antes de apresentar os papéis de procuração. Então ela mostra os papéis com um tom de ameaça à sua filha, de que ela vai ser responsabilizada pelos crimes que a sua mãe fez de enganar pessoas e tudo mais. A Gypsy hesita, mas decidiu assinar o seu nome nesses documentos. Mais tarde, a Gypsy chora pela webcam com o Nick e conta como ficou presa a vida toda. Ela então diz a verdade para ele sobre não precisar de cadeira de rodas e, em vez disso, foi a mãe dela que obrigou ela a fazer isso. O Nick tenta acalmar a Gypsy, então ele decide mostrar para ela algumas coisas eróticas e assim ela fica mais calma. Indo para a manhã seguinte, a Didi acorda e não encontra sua filha do seu lado. Então, indo até o outro quarto, ela encontra a menina deitada no chão ao lado do notebook. Na hora, a Didi leva o notebook lá pra baixo e destrói ele na base da marretada. Nessa hora, a Gypsy briga com ela, falando que vai comprar outro, e a Didi enlouquece. Então, ela arrasta sua filha até o quarto e joga ela na cama. A Gypsy já estava frustrada, então ela cuspiu no rosto da sua mãe. Enquanto ela chora muito ali, a Gypsy tenta escapar, mas ela volta para sua mãe, mostrando que ela estava presa não fisicamente, mas sim emocionalmente. Mais tarde naquela noite, a Gypsy compartilha mais sobre a sua vida com o Nick e ela nutre o seu lado sombrio, e ele iniciou uma tensão sexual entre eles. A Gypsy até mesmo se toca por conta disso, assim ela explora mais o mundo adulto. Então agora, nós vamos para 2015. A Gypsy continua se apaixonando cada vez mais pelo Nick, mas o Nick quer ver ela pessoalmente, e ele lamenta que eles estão juntos por 2 anos, mas nunca se encontraram. A Gypsy não tem muita certeza disso porque a sua mãe nunca deixaria ela ter um namorado. Então de repente ela teve uma ideia. O Nick pode acidentalmente encontrar ela e a Didi, fazendo com que pareça que eles se viram pela primeira vez ali. Então na manhã seguinte, a Gypsy pede para Didi para fazer uma viagem até a Disney, mas a saúde da sua mãe estava piorando a cada dia. A véia se recusa a tomar insulina ou fazer exercícios. Quando a Gypsy não consegue parar de incomodar sobre a viagem, a Didi vai pra cima dela, agarra ela pelo ombro, falando sobre como ela fez de tudo para manter um teto sobre elas. Então logo em seguida, a série corta para uma parte em Wisconsin. E finalmente, nós vemos o Nick real pela primeira vez. Ele trabalha na pizzaria Peddler como garçom e recentemente ele foi colocado para trabalhar na cozinha. O seu chefe o ensina a fazer as pizzas, mas ele não vai nada bem. O Nick, de uma forma desajeitada, derruba 2 pizzas cruas no chão. Então ele é enviado para ficar lá fora como uma fatia de pizza para fazer anúncio. Então depois dessa noite, ele volta para o quarto solitário e inicia sua rotina habitual de conversa com a sua namorada. Enquanto eles conversam, o Nick brinca dizendo que o seu lado sombrio poderia fazer qualquer coisa, principalmente coisas violentas, até mesmo matar pessoas. Mas a Gypsy quase não liga pra isso, mas também parece um pouco preocupada com isso. Então no outro dia, a Didi fala pra filha dela que ela vai ver o novo filme da Cinderela. A Gypsy compra uma passagem de ônibus pro Nick para que eles possam se encontrar na estreia do filme. Ela diz para ele chegar mais cedo para que ele pudesse abrir a porta para ela e para sua mãe, porque talvez isso impressione a sua mãe e ela apoie eles ficar juntos. Mas as coisas não saem como planejado. No dia do filme, a Gypsy estava vestida como a Cinderela e chega ao cinema com a sua mãe. Ela espera ansiosa pelo Nick, mas ele não estava em lugar nenhum. Apenas quando ela já estava sem esperanças que ele finalmente apareceu e eles se viram pela primeira vez. Ele estava animado com isso. Mas quando a Didi vem buscar a Gypsy,
Depois de comprar os ingressos, o Nick se atrapalhou tudo e acaba assustando a Didi. Ela foi pra dentro do cinema com a sua filha, só que lá dentro, a Gypsy estava mais preocupada com o Nick do que com a tela, mas a sua expressão melhora quando o Nick apareceu atrás dela. Na hora, a Didi move a sua filha pro outro lado, mas isso não impede o Nick de ir pra lá também. A Didi fica brava e foi pra um outro lado, e assim o Nick se levantou e vai embora dali, porque não tem o que fazer. A Gypsy usou uma desculpa de ir ao banheiro para procurar o Nick. Felizmente, ela o encontra no corredor e pede que ele vá ao banheiro para eles poderem ter um momento juntos ali a sós. Lá dentro, eles dão seu primeiro beijo e fazem ainda mais coisas ali mesmo. De volta ao cinema, fingindo que nada aconteceu, a sua mãe se prepara para sair. Ela vê o Nick esperando por ela na área do lounge. O Nick tenta abrir a porta para Didi e para Gypsy, mas a Didi fica agressiva com ele e ela leva Gypsy embora, chamando ele de pedófilo perseguidor. Em casa, a Didi suspeita que a Gypsy já conheceu o Nick antes, e a Gypsy mente sobre isso e vai pro quarto. Ela manda mensagem pro Nick e ele pede desculpas por não conseguir causar uma boa impressão, mas ele estava determinado a dizer a verdade sobre o relacionamento. A Gypsy implora para ele não fazer isso, mas o Nick ligou para Didi e conta tudo. Ele deixou claro que ele e a Gypsy estão apaixonados há anos e que ele é o pai dos futuros netos dela. Ele enfatiza o seu domínio, garantindo que ela não fale nada, e depois desliga o telefone. Isso só piorou muito as coisas para Gypsy, e a Didi fica toda agressiva e amarra ela na cama para punir pelas suas ações. Isso leva a Gypsy a enviar uma mensagem para o seu namorado dizendo que ela precisava que o seu lado sombrio fosse ativado agora, porque ela estava precisando da ajuda dele. Ela pediu que ele mate a sua mãe, já que ela não suporta a tortura física e mental que ela faz. O Nick começa a ficar de uma forma assustadora. Então, nós vamos para um dia no shopping. A Gypsy fugiu da sua mãe para comprar uma outra coisa em segredo. Só que dessa vez não era um notebook, e sim uma faca que ela estava planejando esfaquear a sua mãe. Enquanto isso, a Didi entra em pânico porque não consegue encontrar a sua filha em nenhum lugar. Só que mais tarde, ela consegue encontrar a Gypsy em uma loja de brinquedos e finge estar comprando um presente para sua mãe. A Didi fica feliz depois de ver a filha, e assim, eles voltam para casa. Mais tarde naquela noite, a Gypsy confirma com o Nick que era a noite seguinte que eles iriam matar a sua mãe e ficarem juntos para sempre. Na manhã seguinte, o Nick vai para casa do Gypsy e ela em casa se ofereceu para cortar as unhas da sua mãe. Ela também pinta e elas passam um momento bem legal juntas pela última vez. A Gypsy então sugere que elas vão ao Dr. Harley para trocar o seu tubo de alimentação. Isso tira eles um pouco de casa. Mais tarde naquela noite, elas vão para a cama juntas. Mas assim que a Didi adormece, a Gypsy se levanta e faz a mala apressadamente. É nessa hora que o Nick chega em casa para resolver isso de uma vez por todas. Gostaram? Querem mais? Deixa o seu like e comenta aí embaixo.